Boa noite, eu sou o Evanir Aguiar e no Papo Certo de hoje falaremos sobre liderança de times saudáveis e NR1. Você sabe, pode nos assistir aqui no 524 da sua TV digital, também nos acompanhar todos os programas lá no YouTube do Papo Certo, onde poderá rever este programa ou outros, compartilhar, curtir e também acompanhar todas as novidades lá no Instagram do @papocerto.com.br. Já apresentaremos a nossa convidada, que estará trazendo importantes esclarecimentos sobre este tema muito do momento, times saudáveis e NR1. Fique com a gente. Para tratar então deste tema, recebemos hoje a Vanessa Maestrelli, que é consultora e facilitadora de programas de treinamento e desenvolvimento da LeadEdu. É um prazer recebê-la aqui, Vanessa, muito bem-vinda. Muito obrigada, Evanir, o prazer é meu de estar aqui nessa noite batendo esse papo tão relevante e atual, né? Porque afinal de contas a NR1 está aí. Agora, em maio de 2026, ela passa a ser, né, passa a entrar em vigor, vamos dizer assim, e eu que sou uma educadora, apaixonada por gente, por desenvolvimento humano, e entendo que educação é recurso de saúde mental, estou aqui para te ajudar e ajudar todo o pessoal que assiste o programa a entender como pode agir no dia a dia, né, de uma forma a ir ao encontro da promoção de saúde, diminuir essa toxicidade dos ambientes que a gente tem falado tanto, né? Os ambientes estão tóxicos. Com certeza. E hoje certamente teremos bastante esclarecimentos e principalmente para os líderes, gestores, empreendedores compreenderem a importância da saúde mental sua, especialmente, não é? E das equipes para um bom desempenho, então, dos seus negócios e também para evitar problemas legais, né? Então, Vanessa, nós preparamos algumas questões aqui para debatermos. A primeira delas é por que nós temos, então, neste momento, a questão da saúde mental tão relevante para as lideranças, para os gestores? O que a gente sabe, né? Talvez no passado, quando a gente pensava em saúde mental, a gente atribuía essa responsabilidade exclusivamente ao indivíduo. Ele está com problema, o problema é em casa. Quando o indivíduo baixava a performance, você falava agora em desempenho e performance, a tendência nossa é achar que algo fora do contexto ali da empresa, do contexto empresarial, está impactando a vida desse indivíduo. Na psicologia a gente chama muito sujeito, e por isso então estamos tendo problemas. Acontece que há muito tempo atrás, quando a gente pensa na equação do comportamento humano e na capacidade de resposta das pessoas, tem uma variável que, sim, é do indivíduo, mas tem uma variável que é do ambiente, do contexto no qual esse indivíduo vive. Né? Então, existem fatores e predisposições humanas? Sim, existem. Mas o que esse ambiente está trazendo de estímulo? Gatilho é um termo que tem se usado muito, né? De provocação, eventualmente de sobrecarga, de pressão psicológica, que pode estar impedindo a capacidade de resposta desse indivíduo e, inclusive, fazendo com que ele adoeça. Muito bem. E o que é a NR1? Em primeiro lugar, o que é a NR1? E o que ela está trazendo, então, de impactos para os líderes e empreendedores? Ela é uma norma, né, do Ministério do Trabalho. Eu estava, inclusive, pesquisando, a primeira vez que ela entrou em vigor foi em 78. Eu não era nem nascida, tá? Eu sou de 79. Então, lá ela entra muito mais com o caráter de assegurar a integridade física do trabalhador. Muito mais orientada para perspectivas de segurança do trabalho, sem considerar os fatores psicossociais, psicológicos. Então, de lá para cá,
quanto mais a gente estuda sobre saúde mental, acessa dados que são alarmantes sobre o adoecimento das pessoas dentro do mundo do trabalho, porque a gente não adoece só pelo trabalho, mas a pressão desse mundo moderno, que nos exige uma série de coisas, tem gerado contextos de trabalho não saudáveis, que faz com que aumente esse índice de burnout, de sofrimento, afastamento. Sim, sim. Então, vários indicadores que estão nos comprovando. Temos que dar atenção, não só à saúde física, mas à saúde mental. E a NR1, ela traz consequências práticas para a empresa que não estiver observando as suas regras? Sem dúvida. Então, ela vai entrar agora em vigor, eu falava antes, né? Em maio de 26. E à medida que as empresas não cumprirem, né, com essas regras, com essa normativa, elas serão multadas. Elas podem sofrer, inclusive, consequência de serem interditadas. Me ajuda aí com a nomenclatura mais correta, Evanir. Pode ser, a justiça pode, inclusive... interditar um negócio, porque esse cuidado, né, que passa a ser cada vez mais de responsabilidade da empresa, e por que do líder? Por que a gente fala liderança de times saudáveis? Porque o líder, ele é o representante da empresa perante o colaborador, perante o funcionário. E quando a gente fala de líder, nós estamos falando apenas do empresário, o dono do negócio, ou os gestores em geral? Sem dúvida, os gestores. Né? Quem é a liderança? É aquela pessoa responsável por outras pessoas. Né? Sim. E o resultado de uma liderança é medido pelo resultado que ela tem a partir das pessoas que ela lidera e conduz. Sim. Muito bem, você traz o tema da liderança de equipe saudável. O que exatamente seria isto? Vamos lá. Então, entendendo que esse ser humano, ele precisa de um ambiente que seja promotor da saúde, o líder precisa coordenar ações ali no seu dia a dia para que as pessoas se sintam bem, para que as pessoas tenham condições de trabalhar, para que elas tenham liberdade de falar sobre o que está pegando, tanto na vida delas, porque a gente traz, né? Acho que já abandonamos aquela ideia de que quando a gente entra na empresa, a gente deixa o nosso CPF fora. Hoje as barreiras, né, os limites, melhor dizendo, entre vida pessoal e profissional, eles são cada vez mais tênues, sutis. Então o colaborador, ele vem, às vezes, com algum fator que é da casa dele, e a liderança, para ser uma promotora de times saudáveis, ela tem que ter escuta, percepção, ela tem que conseguir identificar que algo não está bem ali. E aí aqui eu acho que tem um ponto, Evanir, que eu queria trazer. Como eu trabalho com desenvolvimento de lideranças já há mais de 23 anos e atuei em diferentes segmentos, com diferentes níveis de líderes, eu tenho acesso a muita informação, e não só em sala de aula, que é o meu lugar preferido como educadora, mas também em processos de coaching e mentoring. Né? E ao interagir com as lideranças, né, muitas vezes quando eu pergunto para eles, tá, e aí? Tu tem escutado as tuas pessoas? Tu tem acessado informações do que está passando na vida delas? E mais, não só fora do trabalho, tu tem acessado informações, não só por meio de pesquisas, que são recursos que estão aí disponíveis, sobre o impacto da tua comunicação com as tuas pessoas? É bem importante. Tem algumas práticas hoje em dia que facilitam essa conversa e conhecer vamos dizer assim, o sentimento da equipe. Exato. One-on-one, que é uma prática que nós praticamos na empresa. Eu acho que é uma prática muito interessante, que nada mais é do que criar um espaço para que a equipe traga para o seu gestor as suas angústias, problemas, seja pessoal, seja do trabalho, especialmente do trabalho, é aquilo que pode ser tratado, melhorado, mas de uma forma muito mais receptiva dessa comunicação do que propriamente um tratamento. Isso pode ser tratado em forma de liderança posteriormente. Eu acho que o one-on-one é uma excelente prática que auxilia, concordas? Concordo plenamente. Inclusive, ela é muito recomendada por nós. E nessa one-on-one, como tu bem falavas, se tu estás acessando isso tudo, tu já está sendo um promotor de saúde para tua equipe.
né? Porque escuta é uma das ferramentas que nos permite acessar a perspectiva emocional do outro. Prestar atenção nas pessoas, mais de 55% do que se dá no processo de comunicação não é o que a gente fala, mas é o nosso comportamento, é o não verbal, todo esse pacote, né? Então, se eu chego num one-on-one, e eu adoro fazer isso na minha prática de one-on-one, como é que tu tá chegando para essa conversa? Né? O que está se passando aí na tua cabeça? Às vezes as pessoas vão falar mais em nível de pensamento, né? Então há uma preocupação. A preocupação, ela está conectada com um sentimento de medo, que é uma emoção básica. Sim. E o que o medo declara? Algo de ruim está por acontecer. Não vou dar conta do trabalho, porque estou vendo que o meu colega vai precisar sair, ou entrou um novo projeto. Sim. E eu começo aqui a antecipar na minha cabeça, sabendo do meu dia a dia, da minha rotina, se eu vou dar conta disso. Sim. Então, se não há um canal direto, e se a gente só mede isso em pesquisas anuais ou semestrais, em que a gente acessa clima e cultura, a gente está perdendo de ter uma intervenção direta ali, de acolher. Tá, me fala mais sobre isso. Essa é uma pergunta que eu também adoro. Sim. Dica para os líderes aí. Tá, como é que tu tá chegando? Me fala mais sobre isso. O que tu tá pensando? Tá, mas o que te preocupa? Porque a liderança de times saudáveis não é passar a mão na cabeça e deixar de estimular e desafiar as pessoas. Porque isso está diretamente relacionado à dinâmica dos negócios. Uhum. A gente precisa performar, a gente precisa entregar resultado. Mas o como a gente comunica esses desafios, Uhum. o simples fato de acolher, quando eu estou entendendo que ali é uma preocupação, Uhum. isso já ajuda a botar essa informação na mesa e a gente trabalhar com esse dado para tomar decisões Excelente. mais conscientes. O one-on-one é realmente uma prática boa. Temos outras que eu acho necessárias também. A própria pesquisa, como você trouxe, nós utilizamos a metodologia do GPTW, que realmente ela traz questões que envolvem essa parte emocional também. Normalmente uma pesquisa de clima empresarial ela é mais objetiva, mas na metodologia do GPTW ela traz questões. E até serve também de dica aqui para os empreendedores, empresários, não precisa muito para aplicar a pesquisa GPTW. Por mais que não participe, conhecer aquelas perguntas e principalmente criar planos de ação depois para fazer o Fundamental. tratamento, né? Então, quando a gente fala de NR1, a gente está falando, sim, de diagnóstico. Diagnóstico por meio de ferramentas, e aqui eu estou trazendo muito meu olhar enquanto educadora e desenvolvedora de gente, que é o que tu consegue diagnosticar na relação, numa conversa, numa troca. Uhum. A gente pode evitar riscos de saúde física e mental ao nos relacionarmos nesse papo, olho no olho. Importante, excelente. Muitos empresários têm uma percepção, e aí eu gostaria de saber a sua opinião, de que para atender todas as exigências da NR1, que trata da saúde mental, poderá haver uma diminuição do desempenho e da produtividade das suas equipes. O que a senhora entende neste ponto? Bom, eu tenho trabalhado muito com a premissa do time de alta performance conectado com saúde mental também. E aqui eu me inspiro numa autora, Amy Edmondson, que foi aquela que cunhou uma palavra que está muito difundida e falada nos dias de hoje, que é a tal da segurança psicológica. Tu já ouviu falar, Ivanir? Segurança psicológica. Segurança psicológica. Nos dias de hoje a gente tem vários temas de segurança. Segurança alimentar, segurança física, segurança psicológica. É a primeira vez que eu ouço. O que é essa tal de segurança psicológica? É a liberdade que eu tenho de poder expressar o que eu penso e sinto, falávamos agora há pouco de sentimento, sem achar que eu correrei grandes riscos nesta relação aqui contigo. E muitas vezes a gente se preocupa que ao dar liberdade ou permitir que as pessoas se exponham, a gente vai ter perda de foco e produtividade. Ao contrário. Por que ao contrário? Porque, primeiro, nós somos seres emocionais, não dá para ignorar isso. O nosso cérebro emocional, ele existe há mais tempo do que o racional, esse cognitivo. Eu não sou neurocientista, mas eu estudo sobre isso, né? Então, nós
respondemos muito mais emocionalmente aos acontecimentos do que cognitivamente. A gente precisa recrutar o nosso cérebro para pensar sobre as nossas emoções. Se eu não posso falar sobre as emoções e não posso pensar sobre elas, eu estou ali produzindo, sendo estimulado por aquela emoção que está aí sim me tirando foco. Aí sim me tirando a capacidade de raciocínio, de antever um possível erro, de verificar que algo pode dar errado. Inclusive, o termo segurança psicológica, cunhado pela Edmondson, ele nasce dentro de ambientes hospitalares em que ela vai para lá pesquisar erro com times de alta performance. Era a primeira correlação que ela queria fazer. Considerando a seguinte hipótese: times de alta performance erram menos. E quando ela mergulha nesse estudo, ela se depara com algo exatamente contrário. Times de alta performance erravam mais. E aí, para ser inclusive neutra e ética, ela disse: não, vou botar outra pessoa aqui para dar sequência nessa pesquisa. E ao fazer isso e aprofundando o estudo, o que ela conclui? Os times de alta performance falavam mais sobre os seus erros. Logo, tinham mais possibilidade de agir sobre eles. E ter a correção de rota e ter a performance atingida. Ou seja, a segurança psicológica, ela abre um espaço em que antecipa conversas que depois lá, numa etapa diagnóstica, quando o problema já está instalado e que corre o risco da empresa, né, do empregador inclusive ser multado, de acontecer. Olha que interessante, a doutora trouxe aqui, eu vou... Adorei que tu me chamou de doutora. É um hábito. Vou assistir novamente, porque essa resposta dada aqui foi uma aula para nós gestores. E a conclusão que a gente chega é o contrário do que se pensa. Exato. Né? A pergunta era, isso poderá reduzir a performance e a produtividade? E a doutora trouxe aqui exatamente o oposto, que tratando dessa questão da saúde mental e desta liberdade, conhecendo o time, a produtividade aumenta. Excelente resposta, adorei. E em relação ao papel dos líderes frente à NR1, qual é o papel dos líderes? Então vamos lá. Talvez a área de RH se encarregue de todas as questões mais relacionadas a processos, políticas, procedimentos, etc. Quando eu falo de liderança, para mim liderança é diálogo, porque 80% do que o líder faz tem a ver com coordenar ações por meio da comunicação. Ele é o principal canal de comunicação interna da empresa, falava sobre isso, né? Inclusive anteriormente. Então ele representa o negócio. Qualquer política, procedimento é comunicado por essa liderança. Então qual é o papel? A maneira como eu comunico, a maneira como eu antecipo para as pessoas cenários para que diante de medos e preocupações, né, e o medo é o que nos faz adoecer, porque aumenta os níveis de ansiedade. Então quanto mais eu antecipo cenários, quanto mais eu esclareço dúvidas, quanto mais eu dialogo sobre incertezas, eu, enquanto líder, estou ali desempenhando o meu papel, que é ter clareza no direcionamento, para onde eu estou apontando. Eu, enquanto líder, preciso selecionar pessoas para desafios e definir e atribuir o trabalho, certo? A maneira como eu faço isso também é meu papel, o cuidado que eu tenho. Se eu tenho um espaço seguro psicologicamente, como falávamos, eu consigo coordenar melhor as pessoas do meu time. Por exemplo, bom, o Evanir acabou de me falar, na última one-on-one, que ele está num momento mais tenso de entrega daquele projeto. É ele que eu vou pôr à frente dessa outra demanda? Ou eu vou mapear uma outra pessoa que esteja nesse momento mais apta? Sim. Nós somos seres diferentes, né, Evanir? E daqui a pouco, assim, o que para mim eu faço com uma mão nas costas, tu gasta o dobro de tempo e energia. Então, o líder que está mapeando isso para definir e atribuir os planos de ação, ele está cumprindo o seu papel. Vamos para um outro papel do líder, que é o acompanhamento. Aquilo que falávamos antes. O one-on-one é uma estratégia de acompanhamento. Então, uma vez que eu defini e atribuí o trabalho, e eu estou ali acompanhando, ainda que seja remoto, dentro da Lide a gente trabalha em times remotos. Não raras vezes, depois de uma agenda em que a gente definiu um trabalho e eu estava fazendo uma reunião de acompanhamento,
Estamos ali no meio da agenda online, nos vendo por uma câmera, termina a conversa e eu vejo a colega um pouco mais tensa, até uma lágrima escorrendo no olho. Aí eu olho para outra e digo, fulana, tu percebeu que a colega estava mais sensível? Não, não percebi. Começa por aí. Não é só acompanhar atento, né? O quanto tu tá percebendo. E aí, em cima disso, naquele momento, eu, ainda que não fosse líder formal dessa pessoa, fui lá e me aproximei, fiz uma chamada com ela, privada. Fulana, me permite saber, o que aconteceu ali? E o que daquilo que aconteceu tem a ver com o impacto que eu posso ter gerado em ti? Porque é sobre o início da nossa conversa. Por que a NR1 vem? Primeiro, para declarar que o problema do indivíduo não é só dele, ele pode estar sendo criado por fatores ambientais do contexto corporativo e empresarial. Então, se tem algo na minha forma de me comunicar com essa pessoa que pode ter sido o motivo dela estar emocionalmente ali mais instável, eu preciso tratar. Então, isso também é papel da liderança. E para mim, isso é relação de valor. É aquela em que eu digo, me conta, e vou ser bem honesta aqui, ela não me contou na minha primeira pergunta. Eu precisei perguntar 3 vezes para ela se sentir segura psicologicamente de me dizer. Essa prática do one-on-one, nós temos outras práticas, e aí eu cito aqui a avaliação de desempenho também semestral, onde ela tem uma técnica, um questionário, com uma nota, com um fato que justifique aquela nota, e principalmente o desempenho mais baixo gera um plano de ação que fica no próprio documento e é entregue para a pessoa trabalhar aquele seu desenvolvimento para o próximo ciclo, e assim vai, né, se realimentando. Isso é muito importante. O próprio one-on-one também é importante. Mas por onde a empresa deve começar para atender a NR1? Qual é o ponto de partida? A primeira questão é diagnosticar os riscos psicossociais, né? Sim. Que riscos a gente pode estar tendo ali na maneira... A empresa pode fazer ela mesma essa identificação ou é aconselhável que seja um consultor, alguém da área de RH, psicologia, enfim, um terceiro? Quem é a pessoa certa para fazer este diagnóstico? Vamos lá. Nós sempre acreditamos que tem um tema de casa, né, que precisa ser feito. E se tem uma recomendação aqui, primeiro é olhar para dentro de casa, né, dentro de casa para o seu contexto, como que a gente está hoje estabelecendo o processo de comunicação, como a gente está organizando o trabalho, o quanto as nossas políticas, né, estão sendo equilibradas e também mapeando essas questões emocionais das pessoas. Então, vamos começar fazendo primeiro um diagnóstico dentro de casa. A própria empresa pode montar o seu questionário? Pode montar o seu questionário. Claro que uma ajuda especializada, e se ela, ao olhar, né, para o seu contexto, não se sente capaz de buscar, né, consultores, empresas credenciadas que podem, inclusive, apoiá-la nessa perspectiva de diagnóstico. Mas o que a gente diz que é fundamental, então, claro que uma vez que há uma norma, né, e as pessoas correm risco de serem penalizadas sobre isso, sofrerem multas e consequências, a gente se sente obrigado a fazer. Mas ainda que seja, né, uma obrigação, o que a gente convida aqui é poder conectar isso com a estratégia do negócio, né, em que pessoas sejam um pilar estratégico, em que cuidado com as pessoas e promoção de saúde seja um pilar estratégico. Então, quando eu conecto isso à estratégia, automaticamente eu me direciono em busca desse objetivo. Eu declaro para as pessoas que isso é importante. E eu direciono todas as outras frentes de trabalho, domínios, como a própria área de recursos humanos, que acaba tendo uma responsabilidade maior, enquanto especialista nas ferramentas. Tem que ler a norma, primeiro ponto. Tem que ver o que a norma prescreve e exigirá da empresa, primeiro ponto, né? E um outro ponto sobre o qual tu falava agora na própria avaliação de desempenho, que é plano de ação, né? Então, a gente precisa diagnosticar, a gente precisa conectar com a estratégia para que isso se torne cultura, a gente precisa prevenir
e ao conhecer e estudar, a gente consegue ter ações preventivas. Sim. E a gente precisa tratar e endereçar. Tu sabes, Vanessa, que eu tenho por hábito trazer as práticas e eu me uso muito de exemplo. Eu vou trazer aqui uma prática que, obviamente, a nossa área de RH identificou, lendo a norma, primeiro ponto, né? E verificamos que muitas ações já são desenvolvidas pela empresa. Porque às vezes quando a gente recebe uma orientação de uma norma, por exemplo, a gente pensa que tem que partir do zero e criar uma norma, regras internas, práticas. E o que a gente fez? Partimos para organizarmos, listarmos item a item daquilo que nós já tratamos internamente. Isso já é um diagnóstico. Já temos como práticas, nós criamos uma instrução de qualidade de vida, né, chamada IT, qualidade de vida, onde nós listamos todas as práticas de endomarketing, de pesquisas, de one-on-one, de benefícios, políticas de benefícios que a gente já tem, etc, etc. Então, isso tudo a gente listou e vimos que tinha alguns pontos ainda não tratados, mas eram menos do que se imaginava quando a gente leu a norma e viu, tem que ter tudo isso, mas a gente foi respondendo com a prática de uma forma muito simples e sintetizando em um documento o que a gente já tem. As empresas poderiam começar por aí também, né? Esta é a recomendação, Ivanir, que a gente comece por aí. E enquanto eu te escutava, eu, enquanto educadora, me conectei aqui com uma crença que eu tenho, que para qualquer processo de mudança, e mudança é e está diretamente conectado à aprendizagem, né? Porque o que é aprender? É fazer algo de melhor e ou diferente. Logo, partir da leitura do que é, né? O que está escrito na norma, olhar aqui para dentro é o primeiro passo de diagnóstico. O que a gente já faz e que pode fazer melhor? O que a gente não faz e precisa fazer diferente? Então, todo o processo de mudança parte de uma tomada de consciência. Onde é que eu estou hoje em relação a isso? E como tu bem trouxe no case prático de vocês, vamos partir daí. A partir do momento que eu entendo o que eu já sei, o que eu já faço, o que eu não sei, o que eu não faço, aí sim eu vou canalizar esforço para buscar aprender, e aí tu falava antes de buscar consultores, especialistas, sim. Então tem coisas talvez que eu não faço, eu vou precisar aprender. Sim. E aí eu vou ter que ter conhecimento e habilidade que vai precisar ser aprendida para depois fazer o que a gente chama de sustentação. É como que a gente mantém, e isso para mim tem a ver com prevenção também, esta saúde, e por isso NR1 e liderança de times saudáveis, essa saúde do nosso ambiente de trabalho, para que a gente não seja impactado por problemas, né, de absenteísmo ou presenteísmo. Tu já ouviu falar em presenteísmo? Presenteísmo. Tá presente, mas não tá? Exatamente isso. E aí a pessoa tá ali e a produtividade. Muito bem, hoje estamos falando sobre liderança de equipes saudáveis, especialmente no que traz a NR1. Estamos recebendo hoje a Vanessa Maestrelli, que está trazendo todos os seus conhecimentos aqui e dicas para os empreendedores. Quero aproveitar aqui e agradecer os nossos apoiadores, o Sindiconta RS, o sindicato que defende os interesses dos bacharéis em Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul, o Grupo Fortus, com todos os seus serviços 360 graus aqui atendendo aos empresários, contabilidade, recursos humanos, atividades financeiras, entre outras, e a Fortus Hub, o seu software financeiro para empresas de serviço. Agradecer também aqui a nossa equipe técnica, o João Carlos Leães Júnior e o nosso produtor, Marcelo Guerra, que, como sempre, com muita competência, consegue convidados tão especiais quanto a Vanessa Maestrelli, que está aqui conosco hoje. Então, seguindo aqui com as nossas questões, Vanessa, o que exatamente são os riscos psicossociais que as empresas devem gerenciar com base na NR1? Então vamos lá, exemplos de riscos, gente. A falta de autonomia, que talvez não é a primeira coisa que surge aí na cabeça, o assédio sexual e o assédio também
psicológico, moral, as metas abusivas. Vou trazer um exemplo de algo que eventualmente a gente possa falar, tu não é pago para pensar, vai lá e faz. Isso é um exemplo de risco psicossocial. Não me venha nada melhor do que com essa cara que tu tá aqui na fotografia do teu WhatsApp, viu? Para trabalhar hoje. E aí, Evaneira? Eu já ouvi. Sabe que tu não faz nada direito, tu é tipo uma pata, né? Tu não voa direito, não nada direito, num processo de feedback. Eu já lidei com um caso assim sendo tratado num processo de coaching comigo. Realmente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. E tudo isso, na verdade, sintetizou aquilo que é o dia a dia, né? Essa norma está trazendo algo que, no conjunto, é tratado no dia a dia pelas empresas. Excelente. Agora, quero lhe botar uma pulga atrás da orelha. Vamos lá. E para que eu acredito que seja uma dúvida dos nossos telespectadores, empresários aqui, quem nos acompanha. Como o empresário pode identificar a baixa produtividade da sua empresa, da sua equipe, se ela é por questões técnicas ou por questões de uma liderança adoecida? Adoecida e que adoece outros, né? Adoecida e que adoece. Tem uma equação que eu gosto muito, que é a seguinte: desempenho e produtividade tem a ver com performance, com desempenho? Tem. É uma resultante do querer fazer, saber fazer e oportunidade. Querer fazer é a vontade daquele ser humano. E eu posso ter mais ou menos vontade, dependendo de como o meu líder me compartilha os objetivos, ou se é ou não abusiva essa meta. Saber fazer tem a ver com habilidade, recurso que tu tem dentro de ti, por isso que a gente tem que capacitar colaboradores. Então, quando eu detecto a baixa de desempenho e de produtividade, eu vou precisar investigar o que é daqui a pouco o fator motivacional desse indivíduo, que pode estar sendo estimulado pelo ambiente, o que é fator de capacidade. Sim. E o O de oportunidade são os recursos, ferramentas, tempo disponível, sistema, políticas, todo o aparato externo, estrutura para poder entregar. Então, Sim. Tem uma parcela que é do indivíduo, e quando a gente fala de indivíduo, quem é responsável pelo indivíduo nas empresas? Os líderes. E tem uma parcela que é mais estruturante, de recursos. Então, a gente pode concluir que, na verdade, essa baixa performance, ela pode ser um mix ou um conjunto das duas questões, técnicas e da liderança adoecida. Mas também o empresário tem que também tratar os seus líderes. Eu acredito que as lideranças, muitas vezes, assumem papéis que extrapolam necessariamente a sua obrigação contratual, e isto gera uma consequência em toda a equipe. Estou certo? Quem é o líder que vai auxiliar o líder? E eu adorei isso, porque quando tu me perguntou, tu falou do líder adoecido. Sim. E acho que já era com essa ideia. Sim. De quem cuida do líder. Sim. Então, uma das nossas estratégias, e dentro do nosso workshop, que inclusive a gente fala sobre liderança de times saudáveis... Pode falar um pouquinho sobre esse workshop? Depois a gente volta aqui em quem cuida do líder. Esse workshop fala exatamente sobre isso. Apoia líderes no desenvolvimento desses profissionais para que eles consigam ser promotores de ambientes saudáveis, ambientes que não sejam tóxicos, para aumentar a produtividade sem gerar pressão, as metas abusivas que falávamos antes. Então vamos lá, qual é a primeira estratégia desse workshop em que a gente começa falando sobre isso? Autocuidado. O líder precisa se reconhecer se ele está ou não no limite. Porque nenhuma pessoa, vamos lá, em sua consciência, vamos ver se tu concorda comigo, Evaneira, vai olhar para alguém, a não ser que tenha algum desvio aí de personalidade, e dizer assim, não, mas tu é uma pata, né? Então, para dizer isso, muito provavelmente essa liderança tá sobrecarregada. Sim. Essa liderança tá no limite também. Tá e quando se sentindo. Os dois estão no limite,
o problema é agravado. É isso que acontece, porque o tratamento dado para aquela dificuldade, Exato. ele não vai ser um tratamento adequado, porque nenhum dos dois está equilibrado emocionalmente, vamos dizer assim. Seria essa a questão. Né? Seria essa. Então, o líder precisa começar ele se cuidando. E ao se cuidar, ele também é exemplo para promover essa saúde no ambiente. Uhum. Hoje a gente tem falado muito sobre isso. Como é que tu, enquanto líder, que assume uma responsabilidade, tu como empresário, tem equilibrado a tua vida? Em Sim. termos de sono, em termos Sim. de alimentação, em termos de atividade física. Equilíbrio, né? É difícil. Nós vivemos numa era digital e uma era que as cobranças, elas vêm instantaneamente. A pessoa não precisa ter muito cuidado, manda um áudio de WhatsApp e já é uma cobrança. Exato. E como ficar sem responder, e quanto maior a organização, maior a empresa, mais equipe tem, mais é a cobrança do líder. Realmente, é uma dificuldade grande, né? Então, esse equilíbrio é importante. Mas quem cuida do líder, doutor? Quem? Nós cuidamos. Eu acho que o primeiro passo, né? Os RHs hoje, grande parte do investimento em estratégias de educação são destinadas às lideranças. Até para se compreender que ali mora uma responsabilidade. A gente precisa preparar esse profissional. Aqui eu trouxe esse workshop sobre liderança de times saudáveis, que fala sobre autocuidado, promoção de saúde também, como é que eu diagnostico esses possíveis fatores de risco, como a gente falava, psicossociais, mas eu posso também apoiar esse líder em se reconhecer como é que está o processo de comunicação. Sim. Como é que está o nível de autoconhecimento dessa liderança? Ele tem uma comunicação mais agressiva? Antes disso, ele é um competente, né? Consciente ou incompetente inconsciente? Ele sabe que não sabe? Porque às vezes eu não sei que a minha comunicação é agressiva. Tu estava falando sobre a sobrecarga, enquanto eu te ouvia, eu pensei, eu muitas vezes ouço o áudio que eu mando para alguém que acaba sendo uma meta. Por quê? Porque eu quero exercitar minha autoconsciência e pensar, será que eu fui muito dura nesse áudio? Deixa eu me ouvir. Então eu não sou aquela que vou disparando, eu me escuto. E isso é um exercício de consciência. Porque daí, se eu tô sendo agressiva, eu saio do lugar da incompetência inconsciente. Aí eu não sabia que eu estava sendo agressiva, não, mas agora eu sei. Sabe. E agora que eu sei, que é o primeiro degrau de qualquer processo de aprendizagem e evolução, é saber que você não sabe ou saber que você não está fazendo corretamente. E isso é papel da empresa, do dono, do empresário, ter práticas. Sabes que o GPTW para a nossa organização foi impactante, porque nós tínhamos um modelo de pesquisa de clima padrão. Metas, enfim, ali vinha ano após ano, há décadas, eu digo décadas mesmo, aplicando aquela mesma pesquisa. O GPTW ele foi disruptivo para nós, porque ele trouxe perguntas que são muito subjetivas e trata do psicológico. Como o teu líder se comporta, como a tua liderança, isso para nós trouxe grandes mudanças, inclusive eu sou sócio da empresa, no meu comportamento. Então, assim, tem que começar desde o empresário. Sem e dúvida. Nós, em algumas situações, também contamos com assessorias de pessoas de fora da empresa. Quando a gente não sabe, tem que saber que não sabe, e aí, né, contratar quem pode nos ajudar. Então, eu acho importante. Mas este exercício, vou ouvir o seu áudio, tem a ver com uma dúvida que eu tenho. Eba, vai lá. Como ter o cuidado para que uma cobrança firme, incisiva, por metas e alcance de metas, vá até um limite que não extrapole a ponto de ser considerado uma agressão psicológica? Bom ponto. Acho que primeiro a gente tem que cuidar aquele pacote sobre o qual eu falei antes, não verbal. Porque às vezes eu estou aqui trazendo, nós temos que atingir 90% das metas, seja lá o que for. A maneira como eu falo isso pode vir num caráter de ameaça, desde como o meu semblante está mais fechado, um tom de voz mais agressivo, isso pode ser considerado assédio.
Então, a gente tem que cuidar as palavras, que representam 7%, e as palavras seria a meta aí de 90%, ou garantir 100% de... Então, ali a palavra. O tom de voz que eu dou e todo o pacote não verbal é mais de 90% do processo de comunicação. Então, acho que esse é um cuidado. Por isso que eu falei de ouvir os áudios. Sim. A fala é o tom emocional, né? A fala traz muita emoção aqui, ó, quando eu tô verbalizando. Sim. Então, a gente tem que cuidar disso. Um outro ponto que, para mim, ele corrobora para isso também, é o quanto, ao declarar uma meta mais arrojada para o time, eu percebo a reação das pessoas e pergunto para elas, de novo, a percepção nas pessoas. E aí, gente, o que vocês estão pensando sobre isso? O quanto é execuível? O quanto não é? Por que, na tua opinião, não é execuível? Isso tem a ver com a falta de autonomia, que também é considerado um risco psicossocial. Então, eu recebo, eu engulo e não posso nem falar, porque eu posso minimamente chegar aqui para ti, né, Evanir, e dizer assim, olha, ok, entendi pelos resultados que a gente teve no ano passado, que a gente vai precisar ativar aqui a nossa força de trabalho, só que eu quero minimamente poder dialogar sobre isso. Sim. E fazer algumas negociações contigo. Talvez a gente vai negociar prazo, talvez a gente vai ter que discutir sobre recursos, vamos ter que contratar mais alguém para trabalhar conosco. Então, se abrem espaços após a declaração da meta arrojada, e isso já é uma maneira de fazer o como, porque o diferente está no como, não é o que, mas é como a gente faz, como a gente comunica. Como a gente abre espaço ou não abre espaço para as pessoas falarem. Sim, excelente. Para mim tá aí o ponto. Tá aí o ponto da comunicação, mais uma vez. A gente vê que a comunicação clara, eu tenho uma dificuldade. Ah, é? Tenho. Quem olha para mim pensa que eu sou bravo. Mas eu não sou. A minha boca ela é para baixo. A minha Sabe também o meme é. da pessoa triste? Tô feliz. Não tô feliz, mas essa é uma questão. E a minha origem italiana. Italiana. Então, às vezes eu tô rindo, mas eu não tô brigando. A pessoa olha de longe, quem não tá ouvindo. Eu tô muito feliz. Como assim ele tá brigando com ela? Não. E tu não fala com intensidade, porque eu falo aqui, ó. Tô aqui. E a mão fala na frente, aqui, ó, a italianice. Apesar de que o apresentador deve se comportar mais. Mas aqui é um bate-papo, a gente tem essa liberdade. Mas realmente essa questão da entonação, da cobrança, tem que ter muito cuidado. E eu acredito que identificar esses problemas técnicos, eles ajudam, e aí ouvindo, a não ser exagerado nas cobranças. Exato. E isso ajuda bastante. Como a NR1 pode prevenir processos trabalhistas no que tange à saúde mental? É que uma vez que ela é uma norma, né, que está aí regulamentada pelo Ministério do Trabalho, não cumprindo, vai ter multa, vai ter penalização. Então, tudo que a gente já falou até agora, né, como é que eu vou ser impactado? Porque antes se esperava que a empresa cuidasse disso, e agora ela necessita cuidar. Uma vez que ela não cuidar, ela vai ter consequências. Certo. Então, cuidando, evita processos trabalhistas. Exato. Vamos falar agora direto para os líderes. Como o líder deve agir quando ele identifica que ele mesmo está prestes a ter aí uma sobrecarga psicológica e um burnout do líder? Como ele deve agir? E aí entra um ponto, né, difícil, que a resposta mais simples seria pedir ajuda. Levantar a mão e dizer assim, não estou dando conta. Eu vou trazer uma história minha, certo, tá? Há 2 anos atrás, quando a gente teve aquele primeiro ciclone, nós estávamos fazendo um trabalho em outro estado, eu estava dentro do avião, e na noite anterior, antes de eu embarcar, a minha filha disse assim para mim, mãe, não vai, eu tive um sonho ruim contigo. Eu tô voando. Sim. E começa a ter problema naquele voo e o comandante não dava notícias. Então isso, a falta de previsibilidade foi aumentando, aumentando, aumentando. O meu estresse somou com
a fala da filha no dia anterior, resumindo. Eu tinha saído às 10 horas da noite de São Paulo e eu entrei num hotel em São Paulo, porque eu tive que voltar às 6 horas da manhã para dormir. E no dia seguinte, eu tinha uma agenda online com 300 pessoas online, ainda que fosse online, Sim. conectadas comigo. E a primeira vez que eu estaria trabalhando nessa empresa, nesse cliente. 6 horas da manhã, eu mando um áudio, mais de um, para o time e digo, gente, eu não vou dar conta. Eu tô vindo com um acumulado Sim. e coisas que tinham acontecido relacionadas ao trabalho. Se eu for fazer essa agenda, eu vou impactar na produtividade, na nossa imagem, no resultado. Eu preciso que alguém me substitua, para que a gente não caia Perfeito. no impacto de não fazer essa agenda. Então eu não só levantei a mão, me vulnerabilizei e disse, não vou conseguir, como sugeri quem eu achava que poderia no meu lugar dar conta desse recado. Perfeito. Isso é importante. Aqui na Fortus somos 2 sócios, o João Custódio e eu, e um cuida de uma área, outro da outra, e seguidamente um pede ajuda para o outro. Então a gente seguidamente diz, olha, faz essa frente porque não vai dar conta, ou estou sobrecarregado, ou tem outro motivo. Eu acredito que seja realmente uma das formas de enfrentar e não se... não sucumbir, exatamente, né? E outra questão importante, depois de 20 anos, conseguimos tirar 2 semanas de férias, o João Custódio e eu. 20 anos. Só depois de 20 anos, exatamente. Tocávamos direto, temos ali um recesso de final de ano, mas sempre de plantão e atendendo a equipe, então isso também é importante. Tirar aqueles 15 dias ali, aqueles 20 dias é muito importante, e realmente desligar. Também se desligar. Sem dúvida. Não muito, porque o dono ele tem que ficar meio que de plantão, mas tudo que puder delegar é importante. Uma pergunta agora bem objetiva e prescritiva para atendimento da NR1. A norma NR1, ela exige que a empresa documente as suas práticas para estar em conformidade? Não sei te responder. A gente sabe que tem práticas e elas são, enfim, registros executadas. São necessários e fundamentais, né, em termos de auditoria, né, mas essa pergunta exatamente muito mais tem que cortar. Explicar. Não precisa, porque na verdade eu estou trazendo uma experiência própria, que eu até citei numa resposta anterior, onde nós sintetizamos tudo aquilo que a gente já faz e criamos uma instrução de trabalho, um documento simples, 2 páginas, onde nós listamos ali as práticas de endomarketing, as práticas de política de benefícios, uma declaração de atendimento à NR1. É uma evidência, né? Para evitar, então, que porventura, em um caso de auditoria, fiscalização, fosse cobrado. Então, a gente criou um documento interno, não é? Eu estou falando isso porque muitos empreendedores que estão nos assistindo querem saber, e agora, o que eu faço? Li a norma, tenho prática, eu tenho que botar no documento? Minha sugestão, prática, sim. E pode ser um documento muito simples, pode ser uma circular que fique divulgada via e-mail para toda a equipe, que nós cuidamos dessa questão da saúde mental também na empresa. Né? Que está sendo endereçado e tratado isso que a gente está diagnosticando como fatores de risco. Exatamente. Como gerenciar, eu não sei quanto tempo nós temos, acredito que com 5 minutos, como gerenciar conflitos de gerações em empresas familiares e isso tendo um reflexo na equipe? Olha só, a gente costuma, nas nossas experiências de aprendizagem, falar sobre buscar convergência em conflitos. Eu acho que a gente vive um contexto muito de não é, certo, errado, bom, ruim, e inclusive falando de gerações, né? Sim. Então, assim, esta geração está certa, esta geração não está,
isso tem que ser feito desse jeito, isso não pode ser feito desse jeito. Não há como gerenciar conflitos se nós não tivermos uma espécie de flexibilidade psicológica de eu tenho os meus valores, as minhas necessidades, as minhas crenças, o meu posicionamento. Sim. E eu fazer esse pensamento meio elástico de ir até aí, entender qual é a tua necessidade, os teus valores, o que é importante para ti e precisa ser, é inegociável aqui. Então, a maneira de gerenciar conflitos é fazer esse exercício mental flexível, psicologicamente, de te distanciar de ti ao encontro do outro, ter a liberdade, de novo, um ambiente seguro psicologicamente, de poder falar o que funciona para mim, o que não funciona para ti, e como juntos a gente pode criar uma forma de ir além. De novo, a comunicação. Tá vendo que a comunicação Lembra é o que eu falei? da questão. Tudo passa por comunicação. Uma comunicação correta, né, objetiva, sem agressão. Mas é o processo. Uma pergunta bem objetiva agora, que ilustra esse momento que a gente está vivendo. Ter o benefício de um atendimento psicológico e academia supre as necessidades da NR1? Não. Não supre. Não é sobre ofertar benefícios, é sobre a maneira como você te comunica, Sim, estrutura o contexto de trabalho e entrega resultado. Perfeito. Uma última pergunta, agora temos 2 minutinhos. Como a tecnologia pode ajudar na identificação dessas questões do clima organizacional e, por sua vez, atender a NR1? Vou te trazer um exemplo bem simples, né? Lá na nossa empresa, na Lide, a gente criou, através de uma enquete rápida, usando tecnologia e ferramenta, uma pergunta sobre como está o estado emocional das pessoas dentro do time. E ainda que estejamos longe, apartados, e as pessoas não se vejam, o líder tinha ali a oportunidade, através de um emoji, saber o que estava pegando. E isso mensalmente pode ser feito? Diariamente. Diariamente. Um reporte abre o computador, diário. já clica. Abre. Não é uma obrigatoriedade tu reportar o teu estado emocional, mas a ferramenta tá ali, tá acessível. Tem umas empresas que botam uma carinha mesmo, um emoji físico, né, coloridinho, coloca sobre a pessoa pode escolher se está de verdinho, né, se está mais ou menos, ou se está triste, coloca ali. Isso o líder também pode fazer o acompanhamento. Isso. E é uma tecnologia prática simples, antiga, né? A tecnologia que vem para auxiliar esse processo. Excelente. Então, estamos chegando ao final de mais um Papo Certo. Quero agradecer imensamente aqui a Vanessa Maestrelli. Vanessa, pode deixar os seus contatos, as redes sociais, deixar sua mensagem final? Posso. Então, queria primeiro agradecer essa oportunidade de bater esse papo, né? Quem quiser me seguir nas redes, Vanessa _ 1979. Também tenho o contato da Alide Edu, né, que é a nossa empresa, A na frente, LEAD. E o meu e-mail, vanessa@lideedu.com.br. Me contata por lá também. Excelente, muito obrigado, Vanessa, e agradeço especialmente a todos vocês, empreendedores, que fazem o Brasil acontecer, por terem nos acompanhado até aqui em mais este Papo Certo. Prestigiem os nossos próximos programas, sigam lá no YouTube do Papo Certo, compartilhem, podem assistir novamente todos os nossos programas. Muito obrigado, boa noite.